Deus nos abençoe. Graça, paz, misericórdias sejam multiplicadas da parte de Deus Pai e da parte do seu bendito Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus. Glória seja dada ao nome do Senhor e à sua graça. Ele é quem usa quem Ele quer, como Ele quer. Nós sabemos que quando o pregador é fiel, a palavra está firme, de acordo com as Escrituras, então nós temos outro pregador. Calvino fala isso, um segundo pregador, que é o Espírito Santo falando ao coração. Então, o importante não é o primeiro pregador, é o segundo. Todo mundo olha, estou aqui, mas a importância não é em mim, mas no Espírito de Cristo. Ele é o profeta por excelência, grande ensinador. E nós estamos na expectativa de que ele nos ensine. Mesmo porque nós não temos qualquer condição em nós mesmos, nem sequer de entender a palavra de Deus, de compreender. Se o Espírito Santo não agir, não mesmo a palavra de Deus sendo pregada, não vai adiantar nada. Talvez você pense que eu esteja menosprezando as Escrituras. Ela é o poder de Deus falando, tudo bem, mas não vai adiantar nada. Hebreus fala, o autor diz que a mesma palavra, o mesmo evangelho foi pregado aos judeus e de nada lhes adiantou, por falta de fé no coração. Deus não deu fé, Deus não quis que entendessem, Deus endureceu o coração. Então, meus irmãos, nós estamos à mercê da misericórdia e graça de Deus, dele querer nos abençoar. Caso contrário, não vai adiantar nada. Outra razão é que nós não merecemos que Deus fale conosco. Nós não merecemos. Temos sido maus, pecadores. Temos feito o que é mal aos olhos do Senhor. Somos homens de lábios impuros, habitamos no meio de um povo de impuros lábios. Nós não merecemos que Deus nos abençoe, nós merecemos o juízo dele. A gente pensa que veio aqui que Deus tem obrigação de nos falar, de nos abençoar. Não tem obrigação nenhuma. Nós é que estamos em falta com Deus. Então, se Ele quiser, Ele pode nos abençoar. Falar ao nosso coração, fazer algo especial, remover as escamas dos nossos olhos, subverter aqueles empecilhos próprios da nossa carne e revelar seu Filho nas suas perfeições, beleza, glória. É Deus, Deus, se quiser, faz isso. Nós ansiamos e desejamos tanto que Ele queira, embora não mereçamos, de jeito nenhum. Estamos aqui nessa expectativa da sua misericórdia. Ele não dá o que mereçamos, mas que por sua graça, que é favor imerecido, Ele nos conceda.
compreensão, entendimento da sua palavra. E vamos orar mais uma vez, pessoal. Ó nosso Deus, nosso Pai, nós já oramos pedindo perdão pelos nossos pecados, reconhecemos aqui a nossa fragilidade, pecaminosidade. Que não merecemos nada, nada mesmo. Mas nos humilhamos, Senhor, diante de Ti, rogando que por Jesus, Teu Filho, pelo sangue dEle, pela justiça dEle, pelos méritos dEle, o Senhor queira nos abençoar, falar ao nosso coração, nos quebrantar, abrir os nossos olhos para compreendermos a verdade da Tua palavra, Senhor. Eu tenho compaixão, Senhor. Glorifica o Teu santo nome fazendo isso, Senhor. Glorifica o Teu santo nome. Que seja louvada a Tua graça, misericórdia. Glorifique e exalta o Teu Filho bendito, o Senhor Jesus Cristo, esta noite, pela pregação da Tua palavra, esse meio de graça que o Senhor estabeleceu para isso. Como ouvirão se não há quem pregue? Então, Senhor, concede que haja pregação fiel e que Tu possas abrir os ouvidos da alma, do entendimento, para que a palavra de Deus seja entendida, compreendida, e os olhos sejam abertos, e nós possamos ver o Teu grande amor para conosco. E Cristo seja exaltado, Cristo magnificado, honrado. Toda a glória seja dada a Ele. Oramos assim, Senhor, na expectativa de que Tu nos abençoes. Expectativa de fé. Em nome do Senhor Jesus, nosso Salvador vivo. Amém. Nós, ontem, especialmente, falamos assim, en passant, não foi nada, nem trouxemos texto nenhum, mas mencionamos um concerto eterno, algo que teria acontecido na eternidade, entre as pessoas da Trindade, com esse Deus triuno. Hoje pela manhã falamos também alguma coisa sobre isso, esse plano eterno, formulado por Deus mesmo, um Deus que subsiste em três pessoas: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então, os teólogos falam de um concerto eterno, de um momento na eternidade quando Deus formula esse pacto, esse concerto, tipo de acordo, especialmente entre o Pai e o Filho, para a glória dele, especialmente para a exaltação do Filho. Então, de forma assim, eu diria antropomórfica, ou seja, não sei se, de forma humana, nós vamos tratar de uma conversa entre as pessoas da Trindade. Tem que ser forma humana, porque é um mistério a Trindade. São três pessoas distintas, que existem distintamente, mas que estão unidas na mesma substância.
e glória, em majestade e poder. Então é difícil a gente tratar disso, talvez até temerário, mas pelo bem do entendimento, da compreensão, os irmãos vão entender por que vamos fazer assim. Então, pense, na eternidade não havia nada criado, nem anjo, nem universo, nem qualquer outra coisa. Só Deus eternamente existindo. E então, o Pai confabula consigo mesmo, isto é, com as pessoas, outras que compõem esse Deus maravilhoso e único. O Pai diz: amo meu filho, o unigênito, e quero demonstrar meu amor por ele, criando todas as coisas por bem dele, para a glória dele, universo, terra, todas as coisas. E tudo que vai existir, multiforme, a sabedoria de Deus criando todas as coisas que nós todos ficamos maravilhados de ver nessa terra, e de quer dizer, planetas e tudo mais, astros, que nos encanta, não é? Ele quis criar todas essas coisas por causa do Filho. E declarou isso. Então, disse: vou criar os homens, isto é, vamos criar os homens e mulheres à nossa imagem e semelhança. Mas vou separar um povo que vou eleger segundo a graça, meu amor, vou separar um povo. Tudo isso em Cristo. Todas estas coisas propostas em Cristo, no Filho. Vou separar e eleger no Filho aqueles que eu desejar. E inscrever num livro o nome de cada um, que haverá de existir num tempo próprio que soberanamente farei que venham a existir, e no lugar próprio que determinarei. Então, estes amados vão cair como todos os demais e precisam ser resgatados, redimidos, perdoados, mas não podemos passar a mão na cabeça deles. É preciso que eles paguem pelo pecado que vão fazer contra nós. E a única forma é um Redentor, que se faça homem como como eles, e os represente, e os substitua, na forma e figura humana, para que a ira santa, justa,
de Deus, nossa, né? Especialmente do Pai, caia, seja a justiça reclamada, exigida, satisfeita. E então, meu filho, você é o escolhido e o designado para ser esse redentor, porque este grupo de pessoas, este povo, vai ser reconciliado conosco, serão chamados filhos de Deus e serão semelhantes a você. E serão a noiva, porque no meu plano, o propósito é um casamento. No final, eternamente, eles vivam para glorificar o teu nome, que estará acima de todo nome. Porque você vai morrer como homem, por eles, recebendo ira, mas vai ressuscitar ao terceiro dia. Será exaltado a glória. E então, por toda a eternidade, esses que serão chamados ao longo do tempo serão redimidos, perdoados, feitos novas criaturas, filhos de Deus, vão compartilhar com você a filiação, como vimos hoje pela manhã. E então ressuscitarão todos naquele dia, com um corpo semelhante ao seu, e estarão para sempre, na eternidade adentro, na nossa presença. O filho, então, se apresenta na reunião e diz, perfeitamente, estou pronto, aqui estou para fazer a tua vontade, ó Pai. E o pai, então, entrega a ele solenemente um livro com os nomes, livro chamado Livro da Vida. E o filho recebe naquela reunião solenemente este livro e ama profundamente cada um destes, que haveriam ainda de ser criados, que haveriam de nascer. Ele ama na eternidade, onde não há presente nem passado nem futuro, onde todas as coisas existem, são. O filho recebe, abraça. E naquela hora, ele morre dentro do propósito de Deus. Sua morte se efetiva ali. E sangue é manifestado. Cobre o livro, que passa a ser chamado o Livro da Vida do Cordeiro. O Espírito Santo se apresenta e diz, vou chamar cada um no seu tempo. Estou pronto a ser enviado, como promessa do Pai, para estar com eles e efetivar esse chamado, regenerá-los, dar fé, arrependimento, aplicar os recursos da obra de Cristo na vida deles e sustentá-los em perseverança, santificá-los e fazer com que perseverem. Vou cuidar deles e abençoá-los, aperfeiçoando-os em santificação até o dia final de cada um deles. Então pense num acordo que aconteceu na eternidade entre as três pessoas da Trindade. Talvez você esteja perguntando, mas pastor, por caridade, onde é que está isso na Bíblia? Né? Você tem razão. Onde é que está isso na Bíblia? Vamos abrir em Apocalipse. Nós vamos ver algumas pistas em que estas coisas,
teólogos tiraram essa conclusão desses textos, né? Apocalipse capítulo 13, nós lemos assim no verso 8. Quero que você acompanhe agora com a Bíblia, cada texto, faça um esforço de fazer isso, que vai ser muito importante. 13, versículo 8. Está falando da besta. Adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Veja, ele está falando de pessoas que vão adorar a besta, porque o nome não está escrito no livro da vida. Livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, nós temos aqui algumas coisas que foram citadas aqui. Um livro chamado Livro da Vida do Cordeiro, Cordeiro esse que foi morto desde a fundação do mundo. Se nós formos para o capítulo 17, nós vamos ver, talvez de forma mais clara, que estes nomes foram escritos lá na eternidade. Capítulo 17, versículo 8. A besta que viste, era e não é, está para emergir do abismo, caminha para a destruição, e aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que não era, a besta que era e não é, mas aparecerá. Então, veja, os ímpios, os que não têm o nome escrito no livro da vida desde a fundação do mundo, vão adorar a besta. Então, quer dizer que os nomes foram escritos, os nomes dos salvos, os que não vão adorar a besta de jeito nenhum, porque serão salvos, o nome deles foi escrito desde a fundação do mundo. Eu me lembro que eu aprendi a pregação de vários pregadores que faziam apelo, chamavam as pessoas à frente, e eu fiz isso também, que imitei, né? Aprendi, imitei, e eles faziam o seguinte: vamos orar agora. Ó Deus, escreve o nome desses no livro da vida. Eu fiz isso muitas vezes, irmãos. Mas está errado. Se vieram, se converteram, e eu creio que muitos se converteram, mesmo fazendo apelo, Deus teve misericórdia do evangelho até truncado que a gente pregou. Deus teve misericórdia e salvou muita gente. Mas se foram salvos, não é para que o nome deles fossem escritos agora no livro da vida. Eles vieram, foram salvos, porque o nome já estava escrito no livro da vida, desde a fundação do mundo. Então não é certo orar, escreve o nome deles no livro da vida. Senhor, que o nome deles tenha sido escrito no livro da vida, e se confirme esta salvação. Porque a Bíblia diz que os nomes foram escritos desde a fundação do mundo. Então, todos os eleitos vêm a Cristo, são salvos e virão, porque o nome foi escrito pela graça, misericórdia de Deus, desde a fundação do mundo, num livro que Deus registrou com esses nomes. E você, se é crente, você está confirmando a sua salvação, a sua eleição com uma vida transformada, dê glória a Deus, porque você assim está querendo e buscando cada vez mais Cristo, porque o seu nome foi escrito no livro da vida lá na eternidade, por Deus, por sua graça e misericórdia. E que o sangue de Jesus, de fato, foi manifestado
Lá, isso está na primeira epístola de Pedro, no capítulo 1, diz assim, no verso... Espera um pouquinho. Capítulo 1, versículo 18. Sabendo, 1 Pedro 1, 18. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fosse resgatado do vosso fútil procedimento, que vossos pais os legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Então, veja, o sangue apareceu lá na eternidade, antes da fundação do mundo. Então, tá certo. Teve sangue lá. Foi manifestado lá. E o livro passou a se chamar Livro da Vida do Cordeiro. Meus irmãos, esta é uma doutrina extraordinária e gloriosa da soberania de Deus, da predestinação, da eleição. Não há como fugir disso. A Bíblia é clara e mostra que é, de fato, uma obra soberana da graça de Deus. Por que razão? Porque nós não temos resposta na Bíblia. Porque Deus deixou o resto nos seus pecados, pré-ordenou-os para a condenação justa por causa dos seus pecados. E por que ele escolheu alguns tão pecadores como os demais, sem nada que pudesse mover o coração de Deus neles para escolhê-los? Spurgeon dizia assim: se Deus se esperasse para me ver, ou me escolhesse por meio da presciência, vendo o que eu iria fazer, aí é que não ia me escolher mesmo. E outra coisa, se é assim, então a salvação é pelas obras. Deus salvou porque eu ia fazer uma obra, escolhê-lo. Não, meus irmãos. Deus fez isso por sua graça. E a Bíblia diz assim: beneplaste sua vontade pelo muito amor com que nos amou. Pronto. Não tem mais explicação. Spurgeon dizia: não havia nada em mim que Deus olhasse que pudesse comover o seu coração para me escolher. Ao contrário, tudo que ele previu em mim era para não me escolher, pela minha maldade, pelo meu pecado, pela minha inimizade contra ele. Mas a graça venceu tudo isso, e ele quis me escolher, e eu não sei porquê. Bom, nós estamos falando desse concerto eterno. E Cristo, então, na plenitude dos tempos, desce, e vem para realizar a sua parte, a sua obra, nesse concerto eterno. Se encarnar, se tornar homem, verdadeiro Deus, e realizar a obra de redenção. Resta saber assim: o Senhor Jesus, quando esteve aqui, deixou pistas, deixou claro, mencionou alguma coisa desse concerto eterno, quer dizer, desse propósito eterno, de que ele estava aqui agora consciente, como Redentor, Mediador, Salvador, para salvar estes da lista, estes do livro. Então, nós vamos olhar e ver como é claro nas Escrituras que o Senhor Jesus tinha consciência de que ele não veio para salvar
o mundo inteiro, cada pessoa indistintamente, se quiser. Não. Ele veio para salvar exclusivamente, especificamente, os que o Pai amou e escolheu e entregou para ele. É a chamada expiação limitada. Dentro dos 5 pontos do calvinismo, esse talvez seja o ponto mais difícil, em que as pessoas ficam reticentes. Cristo não morreu pela humanidade, Cristo morreu pela igreja, Cristo morreu pelos eleitos do Pai. Cristo morreu por aqueles que o Pai lhe deu. Vamos ver isso? Abra em João, Evangelho de João. Veja o capítulo de número 6. Eu vou começar no verso de número 37. Preste atenção. Você mesmo, pelo Espírito Santo, vai entender que é isso que Jesus quer dizer. João 6, versículo 37. Porque aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é essa: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. Eu vou ler de novo, preste atenção. Talvez uma coisa lhe chamou a atenção aí, eu vou ler de novo. Olha, verso 37. Porque aquele que o Pai me dá, esse é o que virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. A gente só vê o pessoal firmar esse aqui, que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Gostam dessa parte do versículo, mas esquecem a anterior, que o que vem é o que o Pai manda. É este que virá a mim. Só virá a mim aquele que o Pai escolheu. É esse que virá a mim. Então eu não lançarei fora. Porque eu desci do céu, agora veja, a consciência que ele tem desse plano eterno, e porque ele estava aqui. Eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou, do Pai. Agora, qual é a vontade do Pai? A vontade de quem me enviou, do Pai, é que é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Engraçado que eu lia isso aqui e pensava, ele está falando dos discípulos, que nem eu perca dos 12, que ele me deu, que não perca. Ora, primeiro porque perdeu. Judas estava destinado para outra coisa. Ele não está falando de discípulo, não, ele está falando de todos os discípulos, de todos os eleitos, em todos os tempos, você e eu. Que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, veja, eu ressuscitarei no último dia. Se ele está falando só dos discípulos, só os discípulos vão ressuscitar no último dia. Não, ele está falando de todos os eleitos, em todo o tempo, em toda a época. O Pai entregou a ele sabia muito bem, conhecia. Como é que ele poderia me conhecer? Eu nasci 2000 anos depois, mas como ele me conhecia? Por isso ele tinha que ser Deus. Não só homem, mas Deus, porque como Deus, ele conhece perfeitamente o número exato de todos os eleitos, quem são, e os amou. E sabe tudo deles, porque é Deus. Jesus é Deus.
eu ressuscitarei no último dia. Veja que no verso de número 65, ele diz assim: e prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. Então, Jesus tinha consciência plena, perfeita, de que todos que viriam a ele, viriam por concessão do Pai. Os eleitos, esses é que viriam. Então, claramente Jesus está aqui se referindo de um acordo, um concerto eterno, feito na eternidade, pessoas escolhidas, eleitas, pelos quais que o Pai entregou a ele, e ele teria que descer e realizar uma obra por eles, que eles viriam. Se nós abrirmos no capítulo de número... aqui mesmo em João, se nós abrirmos no capítulo de número 8, ele vai dizer que esses da lista que o Pai elegeu, ele vai chamá-los de os que são de Deus. E quem não está na lista, os que não são de Deus. Veja o verso de número 47. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Então, aqueles que são eleitos são chamados que são de Deus. Esses vão dar ouvido, esses vão me ouvir. Mas os que não estão na lista, os que não têm o nome no livro da vida, não são de Deus e não vão dar ouvidos. Ele está discutindo com os fariseus, e os fariseus estavam dizendo: não, nós somos filhos de Abraão, tal, se esnobando que eram filhos de Abraão. E Jesus disse: nada disso, vocês são filhos do diabo. O diabo é vosso pai, mentiroso. Os filhos verdadeiros de Abraão são esses que o Pai escolheu e elegeu. E estes irão a Cristo, estes ouvirão a Jesus. No verso 43 diz: com a razão porque não compreendeis a minha linguagem, é porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é vosso pai. Então, o que não tem um nome na lista, aquele que não é eleito de Deus, aquele que não tem um nome no livro da vida, não vai entender a linguagem de Cristo, não vai entender o Evangelho. E é filho do diabo. No capítulo 10, você virar mais um pouco, capítulo 10, Jesus vai ser mais claro, vai mostrar claramente e vai chamar os da lista de suas ovelhas. E quem não tem o nome no livro de Deus, no livro da vida, não é ovelha. Eu vou ler, presta atenção. Na verdade, em verdade vos digo,
O que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas. Olha que coisa, mano. Ele decorou. Conhece, decora o nome das suas ovelhas do mundo inteiro e de todas as gerações e todas as épocas. Bote isso em sua cabeça. Jesus, se você é um eleito, conhece você pelo nome, e naquela ocasião em que estava aqui, encarnado como homem, já sabia seu nome. Conhece pelo nome as suas ovelhas, chama pelo nome. As suas próprias ovelhas, e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe conhecem a voz. É isso que vai acontecer sempre. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz do estranho. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, e as ovelhas não lhe deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará, sairá e achará pastagens. O ladrão vem somente para roubar, matar, destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Agora, presta atenção nesse verso 11. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Ele não dá a vida para quem não é ovelha. Ele dá a vida pelas ovelhas, pelos eleitos, que são suas ovelhas. Ele vai dar e dá a vida por elas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas, foge, então o lobo arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário, não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço minhas ovelhas, elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou minha vida pelas ovelhas. O verso 16 diz assim: ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Bom, por que Jesus disse isso? Ora, ele estava falando para os judeus e dizendo que havia ovelhas dele entre os judeus, que o Pai amou e escolheu, e os judeus todos tinham essa consciência de que eles eram eleitos e que os gentios não eram. Mas Jesus diz: não, tenho outras ovelhas que não é desse aprisco, que não são judeus, são gentios. Eu tenho outras ovelhas que não são deste aprisco aqui dos judeus, são gentios, espalhados por todo o mundo. Eu tenho ovelhas, e a mim me convém conduzi-las. Meus irmãos, este é um verso missionário. É um verso que deve mexer com o nosso coração, como mexeu com o coração de David Livingstone. Interessante, esse versículo aqui era o versículo preferido de David Livingstone. Foi o versículo que o levou para a obra missionária na África. Ele leu esse versículo e entendeu o Espírito Santo falando: tem ovelhas
de Jesus na África, que ele quer conduzir. E não há como conduzir se não for um missionário lá pregar o Evangelho. E ele sentiu forte chamado para a obra missionária na África, por causa desse versículo. Tenho outras ovelhas que não são desse aprisco, a mim me convém conduzi-las. E ele entendeu, Jesus tem ovelhas na África e quer conduzi-las. E então ele foi. A história de David Livingstone é muito bonita. Ele era um jovem que se entregou para a obra missionária e foi para a África, se embrenhou lá naquela selva da África, e Deus o usou poderosamente. Ele pregou o Evangelho para os africanos, e uma igreja foi formada. Muitos se converteram a Cristo, ovelhas mesmo de Cristo, ouviram a voz de Jesus, o bom pastor, enquanto o servo fiel pregava o Evangelho na África. É interessante porque ele, além de um missionário muito dedicado e amou profundamente os africanos em Cristo, ele também era um cientista, muito instruído, especialmente na parte geográfica. Ele foi catalogando os acidentes geográficos todos que ele via na África e mandava para a Inglaterra. E então a sociedade científica recebia aqueles informes científicos dos acidentes geográficos para formar mapas, e ele ficou muito conhecido por causa disso. Aí, quando ele morreu, nós sabemos a história, eu acho que você já ouviu. O rei mandou buscá-lo para ser enterrado com honras. Quando soube que ele morreu na África, mandou um navio para buscá-lo. Aí, quando eles chegaram para levar o corpo de David Livingstone, os africanos disseram: vocês podem levar o corpo, mas o coração dele é nosso. Abriu o peito, tirou o coração dele e enterraram o coração de David Livingstone na África. Fecharam lá e o corpo veio. E foi enterrado com honras pelas ruas de Londres, a carruagem, uma multidão, o féretro. Ele era muito conhecido e amado. E foi enterrado na abadia de Westminster. Eu digo isso porque eu tive o privilégio de visitar a abadia de Westminster, e Deus me concedeu. É tão difícil entrar ali, porque o piso da nave da abadia de Westminster é toda de lápides dos mais nobres da história da Inglaterra. E eu fui olhando, e achei a lápide de Livingstone, David Livingstone. E li. Estava lá, em inglês, mas estava escrito: ainda tenho outras ovelhas, não desse aprisco. A mim me convém conduzi-las. David Livingstone, data de nascimento, data de morte. Está lá, pode ir lá visitar, porque eu vi, você vai ver também. Esse versículo. Então, veja que, meus queridos, nosso coração precisa bater também, e certamente o Senhor Jesus é quem soberanamente faz isto, chama missionários, porque ele tem outras ovelhas que não são desse aprisco e que ele quer conduzir. Por isso, toda a obra missionária. No capítulo 11, nós temos aqui, vira aí, veja o capítulo 11, no verso, vou ler do 47 em diante, veja o que está aqui. João 11, 47. Então os principais sacerdotes e os fariseus
convocaram o sinédrio e disseram: que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos, tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Essa que preocupação espúria desses líderes, né? Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os, dizendo: vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo e que não venha a perecer toda a nação. Aí o evangelista diz: ora, ele não disse isto de si mesmo, mas sendo o sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação, não somente pela nação, mas também para reunir em um só povo os filhos dispersos que andam dispersos. Então Cristo tinha que morrer por judeus, eleitos de judeus, mas não somente pelos da nação de judeus, de Israel lá, mas por todos os filhos que andam dispersos, para reunir um só povo, os filhos de Deus que andam dispersos, os eleitos. Então, meus irmãos, tem filhos dispersos por aí. Você vê Fortaleza, você está aqui na igreja, graças a Deus, o Senhor lhe chamou, você está aqui. Mas tem outros filhos dispersos que estão aí, nos lugares mais horríveis que você possa imaginar. Tem filho disperso lá na zona de Meretrício? Tem. Tem no Espiritismo? Tem. Tem na Igreja Católica? Tem. Precisa ser chamado, eles estão lá. Tem no Candomblé? Tem. Aí eu não sei se o pessoal da Barra aqui vai se lembrar. Mas nós iniciamos o trabalho na Barra e era muito difícil. A evangelização. Eram prédios, porteiros eletrônicos. Difícil. Lá, para como evangelizar. Nós tentamos de várias formas. Mas eu me propus a orar, passeando pela rua, pelos prédios, pelas pessoas e tal, esperando que Deus mandasse. Eu dizia: Senhor, os teus filhos estão aí, filhos dispersos por quem o Senhor morreu. Mas eles precisam ouvir, eles precisam ser chamados. Traga-os. Eu sei que Deus foi gracioso, especialmente com relação ao programa de televisão, que eu acabei entrando na sala desse pessoal todo, pelo programa de televisão, pregando. Domingo, na posse do pastor Leandro, terminou o culto, aí o Daniel Sacramento me chamou e disse: esse senhor aqui quer falar com você. Aí eu, pois não, tal. Ele disse: ô, pastor Zafar, mas há tanto tempo que eu quero me encontrar com o senhor para falar. Disse: pois não, eu tinha que falar. O senhor, é o seguinte, o senhor, minha mãe era mãe de santo. Ela tinha um terreiro, um candomblé. Ela tinha dentro de casa um quarto que ninguém entrava, cheio daquelas porcariadas todas. Mas Deus já estava fazendo uma obra na nossa vida, mas ela não queria saber. Mas a gente se reunia, a família toda,
ligava a televisão naquele horário, que a gente sabia que tinha o programa Grande Momento, e a gente sentava ali e ficava ouvindo o programa, e a gente dava um jeito para sentar e ouvir. O senhor pregou uma série chamada Os 5 Dedos da Mão que Destrói, que era um confronto, mensagem de confronto contra as religiões, catolicismo, espiritismo, mormonismo. Só que eu não falava o nome das seitas. Deus me deu a sabedoria de falar do erro, né? E quando chegou do espiritismo, eu fui tratado do candomblé. E então, foi assim algo impressionante. O Daniel Sacramento presbítero, fazia entrevista na rua. Ele foi lá no Senhor do Bonfim, na lavagem do Bonfim, e filmou o pessoal lá, quando recebia a água de cheiro, estribuchava todo, tal, né? E aí nós recebemos a visita de um menino muito crente que cantava, Marquinhos, e ele cantou um hino que encaixou direitinho. Enquanto as pessoas recebiam aquele santo, ele cantava: tu não podes em água lavar-te dos pecados e culpas que tens, mas somente no sangue de Cristo há poder para as culpas limpar. Falava de Pilatos lavando as mãos, que não podia limpar. Só o sangue de Cristo. Então, enquanto as pessoas tomavam aquela água, ele cantava: tu não podes em água lavar-te. Depois, então, pregava a palavra de Deus e dizia: de fato, não há nada que possa limpar, tirar a culpa, limpar os pecados, senão o sangue precioso de Cristo. E ele então contou que a mãe dele estava ouvindo tudo isso. Quando chegou nesse programa, que era assim, que foi, embora não falasse do candomblé, claramente contra, mostrando que era um maligno quem se manifestava e que não era da parte de Deus, mas dos anjos caídos, e que Cristo não estava nisso, e não haverá salvação se não houver arrependimento e fé nele, para as pessoas que estão envolvidas com essas práticas. E quando sempre terminava a mensagem, eu me ajoelhava e dizia: você que está ouvindo aí, se ajoelhe onde você estiver, vamos orar juntos aqui, pedir que Deus tenha misericórdia da sua alma. Ele disse então que a mulher caiu de joelhos naquela hora, frente à televisão. E depois da oração, ela disse: eu não quero mais saber de candomblé, de nada. Por favor, segunda-feira, esvazie aquele quarto, tire tudo para fora. Nunca mais quero saber disso. Ele então diz: minha mãe se converteu, nossa família se tornou outra, Deus usou o programa. E eu hoje sou pastor, minha mãe morreu crente no Senhor Jesus. Então eu queria encontrar o senhor para dizer isso. Gente do candomblé. Mas teve outro. Eu estava no gabinete, chegou a secretária e disse: tem um moço aí que quer falar com você. Aí eu disse: manda ele entrar. Entrou um rapaz alto, moreno, não sei se Almir e Edson vão se lembrar, os de lá de Memorial, com cabelo comprido até embaixo, daqui. Ele tinha um rabo de cavalo enorme. Ele, assim, bem assim, sentou. Eu falei: pois não. Ele disse: aqui é o lugar dos crentes, é a igreja dos crentes. Eu disse:
precisamente é aqui o lugar dos crentes. Por quê? Olha, é o seguinte, eu não estava bem, as coisas não estavam dando certo e tal, e o pessoal sempre dizendo, você precisa ir lá no candomblé, você vai fazer trabalho, tomar um banho de folha e tal, e vai, isso aí vai mudar. Me insistiram e eu fui. Aí entrei na fila, estava tocando naquela tambor, e tinha um pai de santo sentado numa mesa, cadeira aí, numa mesa aqui na frente, com um charutão, e as pessoas iam chegando, e ele ia dizendo, faz isso, faz aquilo outro, com a voz assim estranha, e tal, e ia dizendo tal, e ele foi chegando. Mas quando chegou a hora dele, que ele ia sentado, o que você está fazendo aqui? Eu venho aqui, não é seu lugar, não. Seu lugar com os crentes, pode sair. Quando ele disse isso, eu falei, mas rapaz, Lutero disse a verdade, o diabo é o diabo de Deus. Deus ordenou esse espírito maligno que falasse isso. Ele sentado, eu disse, rapaz, você é um amado de Deus. Deus lhe trouxe aqui e usou até o demônio para mandar você vir buscar nos crentes a verdade. E eu preguei o evangelho para ele. E ele ouviu, era uma ovelha, era um filho disperso, que Deus chamou, Cristo falou com ele, e ele abriu, Deus operou no coração dele de forma maravilhosa. Ele então foi para a classe catecúmenos, fez a classe catecúmenos, mas o cabelão lá, né? Eu não queria falar nada do cabelão, deixa Deus fazer isso aí. Quando foi na reunião do conselho, que era o dia de receber, que terminou o curso da classe catecúmenos, e eu só pensando, se ele aparecer com cabelão, eu vou ter que falar. Esse cabelão aí não glorifica a Deus não, meu filho. Mas, quando ele passou da porta, entrou para a sala do conselho, cortadinho, bonito. Oh, mas eu dei tanto graças a Deus e glória. Ele deu um testemunho maravilhoso. Fábio, eu não sei quantos vão lembrar do Fábio aqui, do pessoal da Memorial, mas Fábio ficou firme na igreja, depois ele se casou, ele saiu da Memorial, mas está firme, é um crente consagrado. Filhos dispersos, e eles estão aí, pelos quais Cristo morreu, nós temos que chamá-los. Por isso que é animador pregar o evangelho, porque nós vamos falar e os filhos dispersos vão ouvir. É claro que não são todos, mas há filhos dispersos, e é certa a colheita. Deus está nos enviando para exatamente chamá-los. Tem um nome escrito no livro da vida, são ovelhas, são de Deus, são ovelhas, filhos dispersos, porque em Cristo morreu. No capítulo 17, eu já estou caminhando para o fim, veja que Jesus aqui dá a entender que houve essa reunião e que chegou a hora e um momento. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse, Pai, é chegada a hora. Mas tudo aquilo que combinamos naquela reunião entre nós, naquele pacto que fizemos, chegou a hora. Glorifica o teu filho, para que o filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que conceda vida eterna a todos que lhe deste. Está se referindo àqueles que o Pai entregou para ele. Nomes no livro. E a vida eterna é esta, que te conheçam, a ti, único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste.
Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Isso é uma oração da Trindade mesmo, né? Segunda pessoa da Trindade orando, que coisa. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu me confiastes. E eles têm guardado a tua palavra. Ele está se referindo já aos que, entre os discípulos e outros que creram. Agora eles conhecem que todas as coisas que me tens dado provém de ti, porque eu lhes tenho transmitido a palavra que me deste, e eles a receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. Agora veja o verso 9. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Está muito claro. Você diz, eu não estou aqui pelos que o Senhor não me deu. E nem oro por eles, não faço uma oração sequer por eles. São reprovados, o Senhor não os escolheu. Eu oro, eu rogo por aqueles que tu me deste, porque são teus. Bom, meus irmãos, nós temos que orar por todos os homens, porque nós não sabemos quem é eleito, quem é de Deus, quem tem o nome no livro, nós não sabemos. Mas Jesus sabe, perfeitamente. Mas veja que ele fala aqui da discriminação santa de Deus, de ter escolhido e amado o povo e reprovado os demais, deixando-os na sua própria pecaminosidade, para a reprovação e para a condenação justa dos seus pecados. Meus irmãos, veja, olha, eu sei, talvez você esteja perguntando assim, mas será que o meu nome está no livro da vida? Essa é uma pergunta, né? Será que o seu nome está no livro da vida? Você foi um eleito, um escolhido? Ou não, ou é reprovado? Como é que eu posso saber? Os discípulos tinham uma resposta para isso. Os puritanos, desculpe, tinham uma resposta para isso. Eles... É até engraçado, mas é uma resposta. Eles diziam, olha, o eleito tem uma marca na orelha e outra no pé. E onde é que eles tiraram isso? Tiraram isso aqui, de João, capítulo 10, eu vou ler a partir do verso 26. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço, elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que o Pai me deu é maior que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Então, por que na orelha e no pé? Na orelha, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Ouvem. Esta é a marca na orelha dos eleitos. Quando o evangelho é pregado, Cristo está chamando, e as suas ovelhas vão ouvir. Ouvir significa prestar atenção, atender, vir a Cristo, recebê-lo como Senhor e Salvador. O Espírito Santo vai abrir os seus ouvidos, o seu entendimento, os seus ouvidos, e você vai ouvir claramente a voz do bom pastor lhe chamando, como se estivesse pronunciando o seu nome. As minhas ovelhas ouvem a minha voz.
Eu estou pregando agora. Eu estou falando a respeito do Evangelho. E desta obra soberana de Deus. E que Cristo veio para fazer isso. E morreu na cruz, substituindo estes pecadores. Alguns não vão ouvir, nem dar atenção, e nem entender nada. Mas outros vão ouvir, porque tem a marca na orelha, são eleitos, são ovelhas, vão ouvir. E nos pés, não só ouvem, mas seguem. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem com os pés, vão para a igreja, vão se comprometer com Cristo, segui-lo, servi-lo. Lá na primeira carta do apóstolo Pedro, primeira ou segunda? Espera aí. Segunda Pedro, capítulo 1, diz assim, verso 10, por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim não tropeçareis em tempo algum. Então, você é um eleito, você vai confirmar a sua eleição. Com a vida consagrada, dedicada ao Senhor, de obediência, amando a Cristo, a sua palavra, tendo comunhão com Ele em oração, querendo servi-lo, falar aos outros do amor de Deus. São marcas do eleito e são formas de confirmar a sua vocação e eleição. Crente relapso, descompromissado, mundano, que o único objetivo na vida é juntar riqueza, correndo atrás do ouro, e de diversões, de aproveitar a vida, e que vem, marca o ponto na igreja, mas, na verdade, não tem nenhum compromisso, não vibra com Cristo, não ama. Cuidado. Cuidado. Se é esta a sua condição, vá, busque a Cristo, peça perdão, diz, Senhor, tem coisa errada comigo, restaura-me, eu estou vendo que eu não tenho confirmação alguma da minha eleição. Um eleito fará isso. Fará isso. E Deus vai atender mesmo. E operar na vida dele. Mas eu quero terminar com o que eu falei que ia terminar. Com uma coisa que para mim foi uma guinada. Um turning point. Foi uma guinada. Uma coisa que mudou minha vida quando eu compreendi isso. A obra de Cristo não foi representativa, mas substitutiva. Guarde isso. Representar é Ele, vou representar aqui a humanidade, morrer na cruz. E então, se você quiser, você pega uma coisa assim para você, diz, oh, que bom, me aproveitei. Não. A obra de Cristo foi certa, certíssima. Substitutiva. Eu aprendi que nenhuma gota do sangue de Cristo foi derramada em vão. Todo o sangue foi derramado de forma proveitosa, totalmente, porque foi derramada pelos eleitos e eles serão salvos. Eu aprendi que a cruz de Cristo, por causa disso, por causa da obra específica de Cristo pelos eleitos, a cruz não é uma possibilidade de salvação
para quem quiser. Não, a cruz salva os eleitos de Deus. Serão todos salvos. A obra da cruz não tem desperdício. Não vai haver isso, derramei meu sangue por humanidade, e a maioria não quis saber, o sangue foi derramado em vão. Não! O sangue foi derramado pelos eleitos, e todos os eleitos serão salvos. Virão a Cristo. Serão lavados no sangue de Cristo. São filhos de Deus, dispersos, que virão, porque Cristo morreu por eles. Então, a obra de Cristo foi específica em favor dos eleitos. Quando eu pensei nisso, meu Deus, então quer dizer que tudo foi feito por mim. Deus deixou a sua glória pensando em mim. Ele tinha meu nome no seu coração, na sua mente, quando deixou a eternidade e toda a sua glória. E quando alcançou a razão aqui, e começou a compreender e entender seu propósito, veio à sua memória o nome de todos, inclusive o meu, lá em Nazaré. Ele pensava em mim. E tudo que passou, seus sofrimentos, desprezos, mesmo realizando as coisas extraordinárias, tudo ele fez por mim, pensando em mim. Seu batismo, ele pensou em mim. Ele não precisava de arrependimento. Eu precisava. Por isso, ele foi e se batizou. Ele foi para o deserto. Ele enfrentou o diabo, que fez de tudo para tentá-lo com relação à sua condição de divina, de filho de Deus. E ele dizia e respondia como eu tinha que responder. Interessante, já pensou nisso na tentação? Se és filho de Deus, transforma estas pedras em pães. Aí ele responde como Josafá, como eu tinha que responder. Nem só de pão vive Josafá, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, seu Satanás. Aí, então, olha, tudo isso te darei, se prostrado, não, se atirares daqui como filho de Deus, está escrito que vai amparar, os anjos vão te amparar. Né? Aí ele responde como eu tinha que responder, como se eu, sendo tentado, não tentarás o Senhor teu Deus. Ninguém vai se saltar da janela, eu sou filho de Deus, eu vou voar e não vou cair. Que é isso? Não tentarás o Senhor teu Deus. Eu soube de uns jovens que morreram afogados em Salvador, num grande batismo dessas igrejas, porque eles já aprenderam isso. Nós vamos andar sobre as águas. E saíram, entraram no mar. E morreram. Não tentará o Senhor teu Deus. Jesus disse isso. Então, aqueles eleitos foram representados ali. Cristo respondia como eu tinha que responder, para vencer o inimigo. E todas as demais coisas, mas especialmente quando ele tomou aquela cruz, ele pensava em mim. Naquela agonia do Getsemane antes, né, com suas gotas de sangue, ele pensava em mim, pensava em você, seu nome. E na cruz, lá na cruz, eu creio, ele pronunciou meu nome entre gemidos. Josafá.
2000 anos ainda ia nascer. Quantos Josafás? Não é muito não, mas deve ter, por aí muitos Josafás. Eu já encontrei um bocado. Você acha que ele era você? Era eu. E outros Josafás eleitos que ele era particularmente, ele sabia qual Josafá. Eu acredito que ele sabia, agora eu estou recebendo os pecados de Josafá. O seu, diga seu nome, você. Ele lembrou, ele lembrou na cruz de você, milhares, mas são milhares, ele era Deus, por isso ele tinha que ser Deus na cruz. Ele lembrou sim, e sabia exatamente de quem estava recebendo o pecado. Então a obra de Cristo é particularizada, personificada, pelos eleitos que ele conhecia, dos nomes escritos no livro, ele conheceu cada pessoa que tem o seu nome escrito pelo Pai no livro, e morreu por eles, pensando neles. Isso muda. Uma coisa é você pensar, ele morreu por todos, não está nem lembrando de mim, nem nada, tal, e eu foi que decidi, peguei. Não! Ele desceu por sua causa, pensando em você, por amor a você, do Pai e amor dele, por você. Bom, mas tem algum verso na Bíblia que pode provar isso? Tem, Gálatas 2, 20, diz assim, eu vou ler 18, porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Isso é Paulo falando. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na minha carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Ele era Paulo. Está falando isso porque ele era um Paulo, um apóstolo. É? Cristo só morreu pelo apóstolo? Não, ele está dizendo o que eu tenho que dizer, o que você que tem que dizer, que todos os eleitos têm que dizer. Me amou e se entregou por mim. Eu não sei você. Depois que eu entendi isso, senti uma vergonha, disse, meu Deus, qual tem sido a minha resposta a esse amor tão específico, particular, pessoal, por mim? Qual tem sido a sua resposta? Pense, ele deixou a sua glória por você, pensando em você. O Pai lhe elegeu, e ele deixou a sua glória pensando em você, amando você. E veio, se fez carne, se humilhou, sofreu o que sofreu por você, pensando em você. Aos que amou, diz a Bíblia, amou-os até o fim. Tudo que ele experimentou foi em seu lugar, por você, pensando em você. Isto é expiação limitada. Esta é a doutrina da Bíblia. Essa é a nossa doutrina presbiteriana. Glória a Deus! Mas ninguém sabe. Ninguém prega. Ninguém fala isso. Mas eu estou aqui em nome do Senhor Jesus para dizer isso a você. Jesus está dizendo, eu morri por você, e lhe amei, e deixei minha glória por você, e sofri tudo que sofri, pensando em você. Amei você até o fim, e amo ainda hoje. Porque ele não só pronunciou o meu nome entre gemidos na cruz, ele ressuscitou por mim.
pensando em mim, quebrou os grilhões da morte, triunfou sobre a morte por mim, e foi assunto aos céus por mim e eu com ele, e fui assentado em lugares celestiais com ele, de glória, garantindo a minha glorificação. E ele pronuncia meu nome constantemente diante do Pai, como meu sumo sacerdote, orando e intercedendo por mim a todo instante. Eu tenho um intercessor. Não é a senhora tal, não é o irmão tal, muitos oram por mim, mas eu tenho um que ora por mim. É meu sumo sacerdote, meu redentor, o amado da minha alma, meu grande rei e salvador, meu Deus, Cristo ora por mim. E ora por você, todos os dias, diante do Pai. Não posso ser mais o mesmo. Eu não posso viver uma vida cristã pífia. Eu tenho que ser inteiramente dedicado. Então eu tenho que ser pastor? Não. Não importa o que você foi chamado para fazer, com a sua vocação, o seu dom e o que Deus lhe chamou para fazer. Uma coisa eu sei, diante disso, você tem que fazer para Ele, para a glória dEle. Cristo, Cristo. Não tem outro sentido de você levantar de manhã, sair para o trabalho, senão Cristo. Diante desse amor tão específico, desta expiação tão limitada, realizada por Ele. Eu espero que você não seja mais o mesmo. Você agora está responsabilizado diante dessa doutrina que foi exposta aqui, pelo Espírito Santo, através da pregação da palavra, com versos das Escrituras. Eu espero que você responda positivamente, numa consagração séria, total. Que nada mais faça você, estou cansado, outro, não. Se Ele me amou, morreu por mim, se entregou por mim, sou dele, Ele me comprou. Para mim, viver é Cristo. E agora sou de Jesus, e eu o amo, porque Ele me amou primeiro. Vamos orar, curvar a nossa fronte, vamos orar. Senhor, eu quero encomendar a Tua graça a cada um que ouviu este Evangelho da graça e essa doutrina tão gloriosa da expiação limitada, direcionada, da eleição e da morte de Cristo em favor dos eleitos, e como foi tão específica esta obra de Cristo. Senhor, que o Teu Espírito fale ao coração, e isso traga mudança de comportamento, de vida, de consagração, de dedicação, de compreensão de que a única razão de respirarmos, de estarmos aqui, é para Cristo, não temos mais o direito de viver para nós mesmos. Depois de ouvirmos isto, nossa vida tem que ser para Cristo, e por Cristo, e para a glória de Cristo. Ajuda, Senhor, a compreendermos isto e faz essa obra. E se houver alguém aqui, convidado, que ainda não entregou sua vida a Cristo, que está num mundo perdido, Senhor, sendo um eleito, fala pelo Teu Espírito no coração desta pessoa, de maneira que ela hoje entregue sua vida a Cristo e entenda que o Senhor a amou antes da fundação do mundo, e que ela não pode mais ficar longe do aprisco do Senhor. É uma ovelha. Fala, Senhor, que ouça agora a sua voz e entregue sua vida a Cristo hoje, agora mesmo. E venha para a igreja. Venha servir ao Senhor e viver para Ele. Senhor, faz a obra que tens a fazer, segundo o Teu propósito eterno, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém.